nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devo e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível ajudar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. E há também o link para a comunidade de membros. Tornando-se um membro, você fará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, por favor, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E também peço, é claro, para que orem pedindo a Deus por mim, por favor. Sexto domingo depois de Pentecostes. Uma boa escuta a todos. Que Deus os abençoe. Temas do sermão. Evangelho do sexto domingo depois de Pentecostes. Se a vossa justiça não superar a dos fariseus. Evangelho que se divide em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre os prelados da igreja e sobre os pregadores e como deve ser sua vida. Sobre as bases do templo estavam esculpidos querubins, leões, bois e grinaldas. Parte primeira, sermão sobre a justiça dos hipócritas e sobre a dos verdadeiros penitentes. Se a vossa justiça não superar, escolhei-vos um boi. Contra o religioso soberbo, se o boi costuma lutar com os chifres, a justiça dos penitentes. Elias construiu um altar. A paixão de Cristo. Todos os que fomos batizados em Jesus Cristo. O desprezo do mundo e a fuga para o deserto. Fuja, meu dileto. Parte segunda, sermão contra os iracundos. Adonias, filho de Iragite. Natureza do basilisco e o seu simbolismo. Parte terceira, sermão sobre o quádruplo altar. Se estiveres para apresentar a tua oferta. Sermão sobre a devoção da mente. Farás um altar sobre o qual queimar os incensos. Sermão sobre o quádruplo ofício e sobre o quádruplo irmão. Se estiveres para apresentar a tua oferta e te lembrares que teu irmão... Exórdio. Sermão sobre os prelados e os pregadores da igreja. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Narra-se no terceiro livro dos reis que, nas bases do templo, estavam esculpidos querubins, leões, bois e grinaldas. Considera que são 3 os elementos aptos a sustentar a construção da casa: os capitéis, as colunas e as bases. Os capitéis são assim chamados porque são a cabeça da coluna. Representam os profetas, dos quais no terceiro livro dos reis se diz: os capitéis que estavam no alto das colunas eram fabricados em forma de lírio. No lírio é representado o supremo esplendor da pátria eterna e da imortalidade, e também o encanto do paraíso, que tem o perfume das flores, coisas que os profetas, os pais dos apóstolos, nos revelaram em suas profecias. As colunas representam os apóstolos, dos quais se diz: eu fortaleci suas colunas.
No terceiro livro dos Reis, narra-se que Salomão ergueu 2 colunas. A uma deu o nome de Jaquim, nome que significa solidez, e a outra chamou Booz, isto é, vigor. Nessas 2 colunas estão representados os apóstolos, que com razão são chamados 2 colunas, porque, depois da ressurreição de Cristo, receberam 2 vezes o Espírito Santo, primeiro na terra, para indicar que o próximo devia ser amado, depois no céu, para indicar que Deus devia ser amado. Na ressurreição de Cristo, receberam a solidez e a infusão do Espírito Santo, o vigor que jamais viria a faltar. As bases representam os prelados e os pregadores do nosso tempo, sobre os quais devem ser esculpidas estas 4 figuras: os querubins, os leões, os bois e as grinaldas. Nos querubins é simbolizada a plenitude da ciência e da doutrina. Nos leões, o terror do poder. Nos bois, a mansidão da misericórdia. E nas grinaldas, os laços da disciplina. Peço-vos que nas bases do templo haja estas esculturas, isto é, o conhecimento da doutrina para ensinar, o terror do poder para censurar, a mansidão da misericórdia para confortar, os laços da disciplina para limitar e frear. Dessas 4 virtudes fala-se no 4º livro dos Reis, onde está escrito que Eliseu clamava: Meu pai, pai meu, carro de Israel e seu condutor. Meu pai refere-se ao ensinamento, pai meu, a correção e a censura, carro para o conforto, condutor para as limitações, a frear. Se os prelados da igreja e os pregadores esculpirem em si mesmos essas 4 capacidades, em verdade poderão ter a justiça superior, da qual o Evangelho de hoje diz: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, etc. Observa ainda que neste Evangelho são postas em evidência 3 exortações. Primeiro, a justiça dos apóstolos, onde diz: se a vossa justiça não superar, etc. Segundo, a condenação daquele que se irrita contra o irmão e o ofende. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Terceiro, a reconciliação entre os irmãos. Se estás para apresentar a tua oferenda. Com estas 3 partes do Evangelho, confrontaremos alguns relatos do terceiro livro dos Reis. No introito da missa deste domingo, canta-se: O Senhor é a força do seu povo. Lê-se depois a epístola do bem-aventurado Paulo aos Romanos, todos nós que fomos batizados em Cristo, etc. Dividi-la-emos em 3 partes e veremos sua concordância com as 3 mencionadas partes do Evangelho. Primeira parte, todos nós que fomos batizados. Segunda parte, sabendo que o nosso homem velho. Terceira parte, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre. Primeiro, a justiça dos apóstolos. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus consistia em afastar do mal a mão, mas não o ânimo. Por isso, os judeus acreditavam que não poderia haver pecado no pensamento, mas só nas obras. A justiça dos apóstolos, porém, é muito superior pelo espírito do conselho e pela graça da misericórdia divina. E consiste não só em afastar a mão das obras más, mas também o ânimo dos pensamentos maus. Os escribas e os fariseus, este último nome significa separados, são os hipócritas, que, escrevendo diante dos olhos dos homens, escreveram a injustiça, e são também alguns religiosos presuntuosos, que a si mesmos consideram justos e desprezam os outros. A justiça desses consiste em lavar as próprias mãos, em lavar os vasos, consiste na disposição das vestes, na construção de elegantes sinagogas, edifícios, na grande quantidade de instituições e de prescrições. Todavia, a justiça dos verdadeiros penitentes consiste no espírito de pobreza, no amor fraterno, no pranto da contrição, na mortificação do corpo, na doçura da contemplação, no desprezo da propriedade terrena, na paciente aceitação das adversidades, no propósito da perseverança final. Sobre a justiça daqueles e destes, temos uma concordância no terceiro livro dos Reis,
onde se narra que Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um boi, e começai vós primeiro, porque sois em maior número. Invocai os nomes dos vossos deuses, e não ponhais fogo por baixo. E eles invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, ouve-nos! Mas não se percebia a voz, nem havia quem respondesse. E saltavam diante do altar que haviam construído. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: Gritai mais alto, porque ele é um Deus, e talvez esteja falando, talvez esteja no seu quarto, ou em uma viagem, talvez esteja a dormir, e é preciso acordá-lo. Eles, pois, gritavam em alta voz, e faziam-se incisões com facas e lancetas, conforme o seu costume, até se cobrirem de sangue. Eis a justiça dos fariseus. Porém, qual seja a justiça dos verdadeiros penitentes, demonstra-o a continuação do relato. Em nome do Senhor, Elias construiu um altar de pedras, escavou ao redor do altar uma vala, capaz de conter 2 medidas de semente, depois dispôs a lenha e dividiu o boi em 4 partes. A seguir, mandou derramar água sobre o holocausto e sobre a lenha 1, 2 e 3 vezes. A água corria ao redor do altar e também a vala encheu-se de água. E quando Elias terminou de elevar ao céu a sua oração, caiu o fogo do Senhor e devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a cinza, enxugando a água da vala. Vendo isso, todo o povo caiu com a face por terra e gritou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os hipócritas presuntuosos, os profetas de Baal, nome que significa superior ou devorador, escolhem para si um boi, isto é, a concupiscência carnal. Esse é um boi acostumado a ferir com os chifres, do qual se fala no Êxodo. Se o boi costumava ferir com os chifres já antes, e o dono já for avisado e não o havia fechado, se causou a morte de um homem ou de uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. O boi acostumado a ferir com os chifres é figura do apetite carnal, que, com o chifre da soberba, mata um homem ou uma mulher, ou seja, a razão ou a boa vontade. E já que seu dono, isto é, o espírito, não quis fechá-lo, isto é, mantê-lo no freio, será morto junto com o boi. De fato, serão punidos eternamente, tanto o corpo como a alma. E ouçam isso também os abades e os priores, porque se eles têm um boi acostumado a ferir com chifres, quer dizer, um monge ou um cônego soberbo, beberrão e luxurioso, e não se preocuparam em mantê-lo fechado, para que com seu mau exemplo não escandalizasse homens e mulheres, o boi será apedrejado, porque ele morrerá nos seus pecados. Mas também o abade ou o prior, que não o fecharam, serão punidos eternamente. E invocai os nomes dos vossos deuses, etc. Quantos forem os pecados mortais que fazem, tantos são os deuses que eles invocam e adoram. E deles diz o Êxodo: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do país do Egito. Mas ai, quantos são hoje os religiosos que também no deserto, isto é, na religião ou no claustro, adoram os deuses que haviam adorado no Egito, isto é, no mundo. E já que estão privados do fogo da caridade, seu sacrifício tornou-se inútil para eles. Desde a manhã até o meio-dia gritam dizendo: Baal, ouve-nos. O que significa invocar Baal, se não agitar-se para se tornar superior? Mas não se ouve uma voz, nem se encontra alguém que vá ao encontro dos seus desejos. Então gritam novamente, em voz mais alta. Gritar quer dizer desejar. Gritar quer dizer desejar. Cortam-se com facas e pequenas lanças, isto é, atormentam-se com jejuns e flagelos. Desfiguram-se o rosto, primeiro jejuam na vigília, para depois celebrar melhor a festa do ventre. No tempo de Elias, os profetas de Baal gritavam, mas não eram ouvidos. Nos nossos tempos, porém,
gritam e são ouvidos. São promovidos a cargos superiores, para depois precipitarem-se numa queda mais ruinosa. Antes sua voz era humilde, suas vestes eram modestas, seu ventre encovado, o rosto pálido, assídua à oração em público. Agora, porém, troam ameaças, caminham encapados e inflados. Andam com a barriga proeminente, com o rosto rubicundo e radiante. Dormem muito e nunca rezam. Virá Elias, apanhará os profetas de Baal e os matará no torrente de Quizon. Virá Salomão e matará Adonias, que queria reinar, e Semei, que havia atirado as suas maldições contra Davi, e Joabe, que havia matado 2 príncipes de Israel, que eram melhores do que ele. A justiça dos penitentes. Elias construiu um altar. Elias é figura do penitente que, com as pedras das virtudes, reconstrói o altar da fé, destruído pelos pecados, e sobre ele oferece o sacrifício do louvor como um perfume agradável a Deus. Escavou uma vala. De seu coração contrito e do espírito humilhado, o penitente faz brotar rios de lágrimas pelo temor da geena e pelo desejo da vida eterna. E dispõe ali também a lenha, porque toma como exemplo para si as palavras e as obras dos santos. A seguir, esquarteja o boi e o coloca sobre a lenha, quando se esforça por conformar todos os seus atos ao exemplo dos santos pais. Derrama a água 1, 2, 3 vezes sobre o holocausto e sobre a lenha, porque em todos os tempos guarda os pensamentos, as palavras e as ações na pureza da consciência e na compunção das lágrimas. E não desiste se antes as valas não estiverem cheias, isto é, enquanto não estiver na perfeição da felicidade futura, que seque aos sofrimentos da vida presente. E assim verificar-se-ão as palavras que seguem. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, etc. Quando a sentença do juiz supremo, depois de ter examinado perfeitamente as palavras, as ações e toda a nossa vida, provando-nos como se prova a prata com o fogo, depois de ter nos tornado imortais e bem-aventurados, colocar-nos-á em nossa sede definitiva, a fim de que, como o povo dos israelitas, cantemos reconhecidos para sempre: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esta é a justiça que justifica os penitentes, a respeito da qual diz o Senhor: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus. Lembra-te de que a justiça é a virtude pela qual, com reto juízo, é dado a cada um o seu. Justiça é como dizer, latim, iuris status, estado de direito. Cada um é obrigado a praticar a justiça em relação a 5 entidades: a Deus com a honra, a si mesmo com a cautela, a desconfiança, ao próximo com o amor, ao mundo com o desprezo, ao pecado com o ódio. E a estas 5 entidades opõem-se as 5 expressões contidas no introito da missa de hoje. O Senhor é fortaleza do seu povo, o protetor que salva o seu ungido. Salva o teu povo, Senhor, abençoa a tua herança, guia-os e sustenta-os para sempre. Se honrares a Deus, o Senhor será a tua fortaleza. Se, conforme te for possível, usares da cautela e desconfiança contigo mesmo, ele será teu refúgio de salvação. Se amares o próximo, ele salvará a ti e a ele. Se desprezares o mundo, o Senhor abençoar-te-á, porque és a sua herança. Se odiares o mundo, guiar-te-á e te sustentará aquele com o qual viverás eternamente. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da epístola de hoje. Todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós fomos, pois, sepultados com ele, a fim de morrer pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Porque, se formos completamente unidos a ele com uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos também com a sua ressurreição. Eis a justiça repartida entre as 5 entidades. Recorda-te de que do lado de Cristo saiu sangue e água, a água do batismo
e o sangue da redenção. A água para o corpo, porque muitas águas simbolizam muitos povos. O sangue para a alma, porque a alma vive no sangue. Demos, pois, tudo a Deus, que tudo remiu. Latim, redemit, recomprou, para tudo possuir. Demos, pois, tudo a Deus, que tudo redimiu, para tudo possuir. Que tudo recomprou, para tudo possuir. Todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, isto é, na fé de Cristo Jesus, fomos purificados na sua morte, isto é, no seu sangue. Com efeito, diz o Apocalipse, ele nos amou e no seu sangue lavou-nos dos nossos pecados. Recorda que o sangue extraído do lado da pomba limpa a mancha de sangue do olho. Plínio. Por isso, devemos tributar honra e adoração, tudo o que somos e podemos, ao que com seu sangue limpou do olho de nossa alma a mancha de sangue, isto é, a mancha do pecado. A nossa pomba, Cristo Jesus, privado de fel, cujo canto é pranto e gemidos, quis que seu lado fosse aberto para limpar a mancha de sangue aos cegos e abrir aos exilados a porta do paraíso. E conosco mesmos, com nós mesmos, devemos usar da cautela e desconfiança. Afinal, a epístola acrescenta: por meio do batismo fomos sepultados com ele na morte, isto é, na mortificação dos vícios. Como Cristo, suportando o suplício da cruz, teve os seus membros massacrados e pregados, repousou no sepulcro e foi subtraído aos olhares humanos, assim também nós, suportando a cruz da penitência, devemos ter os membros pregados por meio da continência, para não voltarmos aos pecados passados, dos quais devemos desistir, de tal modo que não tenhamos mais nem a imagem, nem a sua recordação. Igualmente devemos oferecer ao próximo o nosso amor. Como Cristo ressuscitou dos mortos, assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos e mudou sua tristeza em alegria, assim nós, ressurgindo das obras de morte para a glória do Pai, devemos alegrar-nos com o próximo e caminhar com ele na vida nova. E qual é a vida nova, senão o amor e a caridade com o próximo? Eu vos dou um novo mandamento, um mandamento novo, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros. E no Levítico, quando vier a colheita nova, deveis lançar fora as coisas velhas. E as coisas velhas são a ira, a inveja e todos os outros vícios enumerados pelo apóstolo. Devemos ainda mostrar ao mundo o nosso desprezo e nutrir o ódio contra o pecado. Continua a epístola: se fomos plantados junto com Cristo, etc. Se do pomar da Babilônia, onde os falsos juízes surpreenderam Susana, formos transplantados e se formos plantados junto no jardim do esposo, no qual ele foi sepultado, então verdadeiramente desprezaremos o mundo. E porque do desprezo do mundo nasce também o ódio ao pecado, o apóstolo continua: à semelhança de sua morte. Onde existe a semelhança da morte de Cristo, ali existe também a aversão ao pecado. Está escrito no Cântico dos Cânticos: foge, amado meu, e sê semelhante a uma gazela e ao veadinho. Foge sobre os montes dos aromas. Foge, amado meu, eis o desprezo do mundo. Daí a palavra de João. Queriam arrebatar Jesus para proclamá-lo rei, mas ele fugiu para o monte. E todavia, quando o procuraram para conduzi-lo à morte, foi ao encontro daqueles que o procuravam. Foge, pois, amado meu. Narra-se no Êxodo que o faraó procurava matar Moisés, mas ele fugiu de sua presença, morou na terra de Madiã e sentou-se próximo a um poço. Foge também tu, amado meu, porque o diabo procura matar-te e mora na terra de Madiã, que se interpreta do juízo para julgar a tua terra a ti mesmo, de maneira a não seres julgados pelo Senhor. E senta-te junto ao poço da humildade, do qual poderás tirar a água que brota para a vida eterna. Foge, pois, amado meu. No Gênesis, lê-se que Rebeca disse a Jacó: eis que Esaú, teu irmão, ameaça matar-te. Agora, pois, filho, ouve a minha voz, levanta-te e foge para Harã,
Junto com Labão, meu irmão, habitarás com ele. O peludo Esaú é figura do mundo coberto do pelo de inúmeros vícios. O mundo, ó filho, ameaça matar-te. Foge, pois, amado meu, para Labão, nome que se interpreta brancura, isto é, refugia-te junto a Jesus Cristo, que te tornará mais branco do que a neve, apagando os teus pecados. Refugia-te junto a Cristo, que está em Harã, que significa excelsa, e ali habitarás com ele, porque o Senhor habita no mais alto dos céus. Foge, pois, amado meu. Semelhante a uma gazela ou a um viadinho. A gazela, latim caprea, que toma latim capit. Então, caprea, capit. A gazela, que toma as coisas árduas, difíceis, tem a vista aguda e se esforça por atingir as coisas altas. Os viadinhos, filhos do cervo, são chamados em latim inuli, de inuo. Fazer sinal. Porque há um sinal da mãe, correm para se esconder. Estes dois animais simbolizam Jesus Cristo, Deus e homem. Na gazela é simbolizada a sua divindade, que tudo vê. No viadinho, a sua humanidade, que, a um sinal de sua mãe, adiou até os 30 anos a sua obra, que havia iniciado aos 12. E voltou com ela para Nazaré, permanecendo-lhe sempre submisso. Este viadinho é chamado filho dos servos, isto é, descendente dos antigos patriarcas, dos quais teve a sua origem segundo a carne. Torna-te semelhante, amado meu, a esta gazela e a este viadinho, a fim de que, plantado junto com ele à semelhança de sua morte, possa subir sobre os montes dos aromas. É o que diz o apóstolo, seremos semelhantes também na sua ressurreição. Os montes dos aromas representam a perfeição das virtudes. Quem estiver na posse delas será bem-aventurado com Cristo na ressurreição final. Pedimos-te, pois, Senhor Jesus, que nos faça abundar nas obras da justiça, de maneira a sermos capazes de desprezar o mundo, mostrar em nós a semelhança de tua morte, subir contigo aos montes dos aromas e sermos felizes contigo no júbilo da ressurreição. Nulo concedas tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém. Segundo, condenação de quem se irrita contra o irmão e o ofende. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será condenado em juízo. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. E quem chamar seu irmão raca será submetido ao sinédrio, e quem lhe diz louco será submetido ao fogo da geena. O mandamento de Cristo não é contrário à lei, mas contém em si uma aplicação da lei. Quem não se irrita, não mata. Mas não o contrário. A liberdade de irritar-se pode ser causa de homicídio. Elimina a ira e não haverá homicídio. A ira consiste em todo mau impulso para fazer o mal. O impulso imprevisto, ao qual não se consente, é uma pré-paixão, isto é, uma doença interior. Se for acrescentado o consentimento, torna-se paixão, e é a morte em casa. Todo aquele que se irrita com o próprio irmão. Nesses pecados existe uma graduação. A primeira fase consiste em irritar-se e conservar este impulso no ânimo. A segunda, quando este impulso faz elevar a voz e dizer coisas que ferem aquele com o qual se está irritado. E a terceira, quando se chega a verdadeiros e próprios insultos e injúrias. Igualmente, existe uma graduação também na pena. De fato, o juízo é a menor pena, porque ainda se trata com o culpado e existe a possibilidade da defesa. Depois vem o sinédrio, isto é, quando os juízes discutem entre si qual seria a pena a infligir àquele que foi julgado digno de condenação. E a máxima pena é a geena, onde já não existe possibilidade alguma de revogação. Nesse modo, aquilo que não podia ser expresso com modalidades mais apropriadas e seguras, foi indicado com alguns exemplos, e com esses 3 graus, juízo, sinédrio e geena, foram indicadas singularmente
as diversas fases que existem também na condenação eterna, conforme os pecados cometidos. Considera que, entre a ira e a iracúndia, existe uma diferença. A ira é momentânea e assente-se em certas circunstâncias. A iracúndia, porém, é vício da natureza e, portanto, permanente. É chamado iracundo alguém que, quando o sangue lhe ferve, enche-se de furor. Ira vem do latim uro, que significa ardo. A ira é como uma chama, um fogo, um ardor. Os dois insultos trazidos pelo Evangelho são raca e louco. Raca é uma palavra hebraica, traduzida para o grego é kenos. Não tenho certeza se seja assim a pronúncia. Que significa vazio, incapaz. Corresponde ao insulto popular sem cérebro, tolo. Portanto, quem dirigir essa injúria ao seu irmão, que é cheio do Espírito Santo, deverá descontar uma pena a juízo dos santos juízes. Louco é aquele que não sabe o que ele próprio diz, nem compreende aquilo que dizem os outros. Tolo, pois, é um obtuso de sentimentos. A propósito de tudo isso, temos uma concordância no terceiro livro dos Reis, onde se narra que Salomão mandou matar Adonias, Semei e Joabe. Adonias, filho de Hagite, cheio de soberba, dizia: "Eu serei o rei." Mandou preparar para si carros, cavalos e 50 homens que o precedessem. Em Adonias, nome que significa Senhor que domina, vemos personificado o iracundo que, como um senhor, quer dominar sobre os outros. Este é filho de Hagite, que se interpreta a reflexão. De fato, de uma reflexão perversa nasce a iracúndia, por meio da qual o pecador se ensoberbece e diz: "Eu serei o rei." Que tolice! Quem ainda não sabe guiar bem a si mesmo, deseja comandar os outros. Preparou para si carros, cavalos e 50 homens. O carro representa a língua, os cavalos representam as palavras e os 50 homens os 5 sentidos do corpo. Sobre o maldito carro de uma língua cortante que deveria ser cortada com a espada e queimada ao fogo, ensoberbece-se o ânimo do pecador quando se inflama de ira. Correm e discorrem as palavras como cavalos ao ataque, e obedecem também aos 5 sentidos do corpo, envenenados pelo fel da iracúndia, cegos os olhos, surdos os ouvidos, cruéis as mãos e assim os outros sentidos. Este é Samri, o homicida, do qual o terceiro livro dos Reis diz que entrou no palácio, queimou-se a si mesmo juntamente com a casa real, morreu nos pecados que havia cometido, praticando o mal aos olhos do Senhor. Zamri interpreta-se agressor e que provoca ira. E representa o iracundo que, com o fogo da iracúndia, incendeia a si mesmo e a casa do rei, isto é, a alma, resgatada com o sangue do rei. E assim, pecando mortalmente, morre diante do Senhor. Por isso, com razão, o iracundo é representado no basilisco. Observa que o basilisco, um réptil de meio pé de comprimento, é um terrível flagelo para a terra. Com seu sopro extingue as ervas, seca as plantas, mata os animais, extermina e incendeia todo o resto. Contamina até o ar, de modo que nenhum pássaro pode voar impunemente, porque seria envenenado por suas pestilentas exalações. Até os outros répteis têm horror do seu sibilo, e todos fogem e se lançam para onde podem. Nenhum animal alimenta-se daquilo que foi morto por sua mordida, nem pássaro algum aproxima-se dele. Todavia, é derrotado e vencido pelas doninhas, e os homens introduzem esses animaizinhos nos buracos em que se oculta o basilisco. Também um certo tirano deste tempo, envenenado pelo tóxico da iracúndia, como o basilisco, extermina as ervas com o sopro da sua maldade, isto é, oprime os pobres, mata as plantas, quer dizer, os ricos deste mundo, os mercadores, os usuários. Suprime e dá às chamas os animais, isto é, os seus familiares. Contamina até o ar, isto é, transtorna também a vida dos religiosos. Eleva sua boca até o céu e sua língua percorre a terra. Seu sibilo causa horror até aos outros répteis, isto é, seus amigos e companheiros, que conhecem bem sua crueldade.
E quando a sua ira explode, todos fogem e correm a esconder-se em toda parte, mesmo que seja no lugar dos porcos. Esse tirano tão feroz e louco, inflamado de espírito diabólico, porém é derrotado pelas doninhas, isto é, pelos pobres de espírito, que não têm nenhum temor dele, porque nada temem perder. E os homens, oprimidos pela terra das riquezas, não tendo a coragem de aproximar-se dele, mandam os pobres para o buraco onde o tirano se esconde. Falai-lhe vós, dizem, porque nós não ousamos fazê-lo. Em Semei, que lançou suas maldições contra Davi, é representado aquele que diz ao seu irmão Raca, sem cérebro, e em Joabe, quem lhe diz louco. Salomão matou estes três: Adonias, porque queria fazer-se rei, eis a ira; Semei, porque amaldiçoou Davi, eis o insulto Raca; Joabe, porque havia morto à espada aqueles que eram mais importantes do que ele. Eis aquele que chama seu irmão de louco, isto é, que o fere com a espada da língua. Mas ai, quantas vezes pecamos mortalmente nestas três maneiras e quase nunca nos confessamos delas. Com esta segunda parte do Evangelho concorda a segunda parte da Epístola. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, a fim de que seja destruído o corpo do pecado, para que não sirvamos jamais ao pecado. De fato, aquele que morreu, justificado está do pecado. Mas se morremos com Cristo, creiamos que com ele também viveremos. Observa que neste trecho, por 3 vezes é nomeado o pecado, e quando é destruído em nós este tríplice pecado, são eliminadas também as 3 mencionadas ofensas. Quem se abandona à ira, quem diz raca e quem diz louco. Então, restabelecido o domínio da razão, é destruído o corpo do pecado, isto é, o acúmulo dos delitos originados da ira e da inveja. Se o nosso velho homem, isto é, os impulsos do espírito, é crucificado com os cravos do amor a Deus, uma vez crucificado, não seremos mais escravos do pecado, isto é, do desdém e da raiva, porque já não nos irritamos contra o nosso irmão, mas o respeitaremos e o honraremos no próprio Cristo crucificado. Afinal, quem é morto, isto é, quem é dono da sua vontade, está justificado do pecado de haver chamado seu irmão de louco, quer dizer, é livre e justo. Quando cessa a causa, cessa também o efeito. Irmãos caríssimos, roguemos então a Jesus Cristo que extirpe de nosso coração a ira, que infunda em nossa consciência a tranquilidade para poder amar o nosso próximo com a boca, com as obras e com o coração, e assim chegar a Ele, que é a nossa paz. Nulo conceda Ele próprio, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. 3º, a reconciliação fraterna. Portanto, se estás para fazer a tua oferenda diante do altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem fazer a tua oferta. Altar é como dizer alta ara. E se diz ara porque ali se queimam as vítimas. Latim, uro, ardo. Presta atenção, porque existem 4 espécies de altares: o altar superior, aquele inferior, aquele interior e aquele exterior. O altar superior é a Trindade. Dele o Senhor diz no Êxodo: não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja revelada a tua infâmia. Na Trindade, pois, não se devem fazer degraus, considerando o Pai maior que o Filho, ou o Filho menor do que o Pai, ou o Espírito Santo menor do que ambos, mas se deve crer com simplicidade na sua perfeita igualdade. Qual o Pai, tal o Filho e tal o Espírito Santo. Símbolo atanasiano. Para que não seja revelada a tua infâmia, como foi revelada a de Ariu, que terminou sua vida torpemente, espalhando as entranhas por terra, por ter querido subir ao altar por meio de degraus. O altar inferior é a humanidade de Cristo, e deste
sempre com as palavras do Êxodo, o próprio Cristo diz: far-me-eis um altar de terra. Faz um altar de terra para Jesus Cristo quem crê que ele recebeu verdadeira carne da Virgem Maria, que foi terra bendita. O altar interior é a devoção da mente. O Senhor fala dele a Moisés no Êxodo, dizendo: farás também um altar de madeira de cetim para queimar os perfumes. Ele terá um côvado de comprimento e um de largura e 2 de altura. Deles sairão os chifres, isto é, serão uma coisa só com o altar. Revesti-lo-ás de ouro puríssimo. A madeira de cetim vem de uma espécie de árvores espinhosas, as acácias, e é uma madeira que não apodrece, e quanto mais se queima, mais endurece. Esta madeira é figura dos pensamentos, dos sentimentos do coração, que devem ter 3 qualidades. Esta madeira é figura dos pensamentos, dos sentimentos do coração, que devem ter 3 qualidades. Devem ser como os espinhos que picam pela lembrança dos pecados, nunca devem apodrecer, isto é, nunca consentir as más sugestões, e quanto mais forem queimados pelo fogo das tribulações, tanto mais devem permanecer firmes no seu propósito. Com essas madeiras, constrói-se o altar do Senhor, nas medidas indicadas. No comprimento é representada a perseverança, na largura, o amor ao próximo, na altura, a contemplação de Deus. O côvado, assim chamado natural, vai da ponta dos dedos até o cotovelo. Esta medida foi usada por Moisés na construção da arca e do altar. É chamado côvado do latim cubo. Apoio-me sobre, porque apoiamo-nos no cotovelo quando tomamos o alimento, já que o cotovelo termina com a mão. No côvado é simbolizado o reto agir. Portanto, o altar, isto é, a devoção da mente, deve tender para o reto agir no cumprimento da perseverança no que se refere a si mesma, na largura da caridade por aquilo que se refere ao próximo, na altura da contemplação, que é de 2 côvados, quer dizer, de uma dupla perfeição em relação a Deus, isto é, devemos atribuir a Ele tanto o cumprimento da perseverança como a largura da caridade divina, a Ele, do qual vem tudo o que temos de bom. E esse altar deve ser revestido de ouro puríssimo. A veste da mente devota é a pureza da áurea castidade. A veste da mente devota é a pureza da áurea castidade. Diz-se veste do latim vel, carrego, apresento, enquanto a veste revela o estado, a condição social do homem que a enverga. Assim, a pureza da castidade revela o estado da mente. Pelo rigor da castidade, se conhece a retidão da mente. Pelo rigor da castidade, se conhece a retidão da mente. Desse altar sobe a fumaça dos incensos para o interior do Santo dos Santos, onde é guardada a arca. Portanto, da compulsão da mente sobe o perfume dos aromas, isto é, da oração perfeita, e chega até o céu onde está Cristo sentado à direita de Deus. Finalmente, o altar exterior é a mortificação da carne, da qual o Senhor falou a Moisés, dizendo: farás também um altar do holocausto com madeira de cetim. Ele terá 5 côvados de comprimento, 4 tantos de largura e 3 côvados de altura. Nos 4 cantos sairão dele 4 chifres, e o revestirás de cobre. Holocausto vem das palavras gregas holos, tudo, e kalma, consumido pelo fogo. Portanto, o holocausto significa tudo queimado, enquanto a vítima era posta no fogo e inteiramente consumida. O altar do holocausto é o nosso corpo, que devemos queimar inteiramente no fogo da penitência, e assim oferecer um holocausto ao Senhor. E este deve ser feito com a madeira de cetim, quer dizer, com os membros absolutamente íntegros da luxúria. Tanto no comprimento como na largura, deve medir 5 côvados, mas 3 de altura. Nos 5 côvados são simbolizadas as 5 chagas do corpo de Jesus Cristo. Nos 3 côvados são lembradas as 3 vezes que chorou, quer dizer, sobre a cidade de Jerusalém, sobre Lázaro morto e durante a sua paixão. Considera que a cruz da verdadeira penitência tem o comprimento da perseverança, a largura da paciência e a altura da esperança no Pai.
Sobre esta cruz, crucifiquemos o nosso corpo com as 5 chagas do corpo de Cristo, isto é, mortificando o mesquinho prazer dos 5 sentidos, chorando e gemendo pelas iniquidades cometidas, pelos pecados do próximo e pelo risco da perda da salvação. Os 4 chifres lados do altar dos aromas e do holocausto simbolizam as 4 virtudes principais, cardeais, que devem ornar a alma e o corpo, das quais se fala no livro da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que é o que na vida é mais útil aos homens. Então, 4 virtudes: temperança, prudência, justiça, fortaleza. E esse altar o Senhor mandou cobri-lo de bronze, ou também de cobre. No bronze que ressoa são simbolizados os sofrimentos e os gemidos de dor, dos quais deve ser como que coberto o corpo do penitente. Portanto, estes são os 4 altares, a cada um dos quais pode-se aplicar aquilo que diz o Senhor no Evangelho de hoje. Se estás para apresentar a tua oferenda diante do altar, etc. Presta atenção que, como existem 4 espécies de altares, assim existem também 4 espécies de ofertas, e também 4 diferentes tipos de irmãos nossos. Existem as ofertas da oração, da fé, da penitência e da esmola. Irmão nosso é todo e qualquer próximo: Cristo, o anjo e o nosso espírito. Então, se apresentas a oferta da oração diante do altar da Santa Trindade, e ali te lembrares que o teu irmão, isto é, teu próximo, tem alguma coisa contra ti, se tu o tiveres ofendido com palavras ou com atos, ou se tens aversão contra ele, se estiver longe, vai não com os pés, mas com o ânimo humilde, prostrar-te diante daquele ao qual estás para fazer a tua oferta. Mas, se estiver presente, vai com teus pés e pede-lhe perdão. Igualmente, se tu apresentas a oferta da fé diante do altar da humildade de Jesus Cristo, isto é, crês que ele assumiu verdadeiramente a carne da Virgem, e ali te lembrares que exatamente ele, que é teu irmão, porque assumiu a tua natureza por ti, tem algo contra ti, isto é, te lembrares que estás em pecado mortal, enquanto confessas com o som da voz, deixa ali a tua oferta, isto é, não tenhas confiança na tua fé morta. Não tenhas confiança na tua fé morta. Vai primeiro reconciliar-te por meio da verdadeira penitência com o teu irmão, Jesus Cristo. E ainda, se ofereces diante do altar a oferta da penitência, isto é, a maceração da carne, e ali te lembrares que o irmão, isto é, o teu espírito, tem algo contra ti, isto é, que enquanto castigas o corpo, o teu espírito está manchado por algum vício, deixa ali a tua oferta, isto é, não confies no sofrimento do corpo, se antes não tiveres purificado o teu espírito de qualquer iniquidade, e depois vai e oferece a tua oferta. Por último, se ofereces a oferta da esmola aos pobres e ali te recordares que teu irmão, isto é, o anjo, que desde o momento da criação, quando também tu foste criado, foi-te entregue por Deus por meio da graça para levar ao céu as tuas orações e as tuas esmolas, se lembrares que tem qualquer coisa contra ti, isto é, lamenta-se de ti, porque enquanto ele te sugere o bem, tu voltas para o outro lado ouvido da obediência, então deixa ali a tua oferta, isto é, não confies da tua árida esmola feita sem sentimento, mas vai antes com os passos do amor reconciliar-te por meio da obediência ao anjo da admoestação que te foi dado como guarda, e depois apresenta por sua mão a tua oferta, que assim será agradável a Deus. Com esta terceira parte concorda a terceira parte da epístola. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, nem a morte terá mais domínio sobre ele, porque, quanto à sua morte, morreu para o pecado uma só vez, mas vivendo, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Se quiseres meditar atentamente sobre este trecho, encontrarás nele os 4 altares dos quais temos falado acima. Quando diz Cristo ressuscitado dos mortos, eis o altar da Trindade.
No nome Cristo está o próprio Filho que ressurge. Está o Pai, pela glória do qual, como já foi dito, Cristo ressurgiu. A morte não tem mais poder sobre ele, porque vivendo vive para Deus. E está o Espírito Santo, porque é o Espírito que dá a vida. E estes três são uma coisa só. E quando continua, porque quanto à sua morte, eis o altar da humanidade, que pelo pecado é morta uma só vez sobre o altar da cruz. E quando diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, eis o altar do holocausto, isto é, do sofrimento do corpo mortificado. Aquilo que segue, mas vivos para Deus, indica o altar dos aromas, isto é, da devoção da mente, e quem a possuir verdadeiramente, vive para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, pedimos-te por meio de Jesus Cristo, que constituíste vítima da expiação por nossos pecados, aceita por meio dele as nossas ofertas, infunde em nós a graça de reconciliar-nos contigo e com os irmãos, e depois, reconciliados, podermos oferecer-te, ó Deus, sobre o altar de ouro que está em Jerusalém Celeste, as ofertas do nosso louvor junto com os anjos. Nolo concedas tu, que és Deus uno e trino, bendito nos séculos eternos. E toda criatura responda: Amém. Aleluia.